Tire as crianças da sala, porque elas não gostarão do vídeo de hoje. E eu não quero traumatizar ninguém. Meu nome é Guilherme Colim, você está no canal Economiza Direito. E o meu comentário de hoje é sobre presentes para crianças. Logo, este vídeo aqui está sendo gravado em outubro de 2024. Daqui a alguns dias nós teremos o Dia das Crianças. E eu venho trazer um balde de água gelada nos planos, né, a minha opinião, pelo menos, né, é um balde de água gelada, na expectativa de muitas crianças de classe média alta por aí. Olha só, pessoal, existe o gatilho mental da escassez, em que a pessoa valoriza aquilo que é mais escasso. Vamos imaginar uma criança que tem. Não, mas não vamos falar de uma escassez real. Vamos apenas usar os vetores. Vetores de escassez para um lado e de excesso para o outro. Talvez o ideal seja alguma coisa no meio, entre um e outro. Algo que não seja nem insuficiente, mas que também não seja exagerado. Por que eu digo isso? Porque quando nós temos excesso de opções, nós valorizamos muito pouco estas opções. Isso é muito comum em crianças envolvendo presentes e envolvendo presentes caros. Os presentes caros, os eletrônicos, as coisas legais, caras, quando entregues de maneira excessiva, com uma frequência excessiva, e em quantidade excessiva, elas geram um efeito de dessensibilização. O que é isso? Você pega uma criança e dá para ela um presente comum, um brinquedo comum, normal, um só. O dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo. Se nós descontarmos o período de sono, de escola, de alimentação, disso, daquilo, a quantidade de horas de lazer será a mesma. E aí aquela criança que ganhou um brinquedo e que tem alguns brinquedos bacanas, outros brinquedos comuns, ela terá poucas opções para brincar, mas terá opções suficientes para preencher o seu tempo. E aí ela brincará e será feliz. Ou se ela for feliz, deixar de ser feliz, não será pela quantidade maior ou menor de brinquedos. Agora, quando você, pai e mãe, que tem uma renda bacana, de classe média alta, quem sabe, passa do ponto, fornece uma quantidade de brinquedos e de presentes excessiva, qual o efeito? O número de horas para brincar seguirá o mesmo e a criança não terá tempo de brincar com todos eles. E a dessensibilização acarretará na inflação interna dos parâmetros de satisfação. Você vai lá e dá um brinquedo caro para uma criança. Depois de um tempo, ela já está esperando na próxima data, no aniversário, no Natal, ela está esperando coisas caras. E se ela receber alguma coisa barata, alguma coisa comunzinha, talvez esta coisa comunzinha não surta o mesmo resultado. Estou falando em quantidade e intensidade de satisfação, de prazer e de divertimento. A mesma quantidade de prazer que forneceria, que produziria, se não tivesse havido este efeito de dessensibilização na criança. E aí, a mesma coisa que cumpriria uma finalidade se tornou insuficiente. E logo depois, aquele novo brinquedo, também mais caro que o anterior, se tornará insuficiente e a criança precisará de algo ainda mais caro. E aí ela associará prazer, satisfação e divertimento com brinquedos caros, com utensílios de brincadeira caras, de alto valor, de grande sofisticação. Do ponto de vista psicológico, não é a minha área, do ponto de vista psicológico existem algumas críticas a isso, porque o excesso de brinquedos pode trazer
ter um efeito limitante no desenvolvimento da imaginação, e aí vai embora. Isso aí, aqui no YouTube, está lotado de material explicando muito bem sobre isso. Mas, no que diz respeito à quantidade, ao excesso de brinquedos, a associação do prazer com bens materiais caros ou com gastar dinheiro gera uma deseducação financeira. Eu me proponho aqui, eu tenho aqui um canal de educação financeira, mas a turma do marketing, os profissionais de publicidade e propaganda, que fazem um trabalho muito bacana, mas os profissionais de publicidade e propaganda, eles trabalham em convencer você que você precisa de coisas que na realidade você não precisa. E a consequência disso é um consumismo, um excesso de consumo. E a consequência do excesso de consumo é a necessidade de consumir mais, mais e mais. E aí, uma pessoa que tem uma renda alta se torna refém de uma quantidade, uma necessidade de consumo alta, e aí aquela renda que é alta para parâmetros sociais se torna insuficiente para o caso concreto. Convido você a procurar material sobre um caso de grande repercussão na mídia. O conhecido apresentador Gugu Liberato faleceu alguns anos atrás e deixou duas filhas, uma ou duas filhas, e uma delas pediu adiantamento de herança para comprar um automóvel que ela desejava. Um automóvel que custava acho que 200 e poucos mil dólares. E ela não teve o seu pedido atendido, mas foi deferido o adiantamento de herança para que ela comprasse um automóvel de apenas cento e poucos mil dólares. Não era exatamente aquilo que ela queria. E isso foi muito frustrante para ela. E ela reclamou publicamente de ter que ser obrigada a ter um automóvel, ela desfazendo do veículo, ela dizendo, lamentando, reclamando, que ela, que na época, muito jovem, não me lembro qual idade, mas sei que era bastante jovem, estava sendo obrigada a dirigir um automóvel de apenas tal valor. Ou seja, esta dessensibilização pelo excesso acaba levando a um efeito contrário ao pretendido. Quando um pai de alta renda dá presentes caros para o seu filho, ele deseja cooperar para a formação e para a felicidade do seu filho. O problema é que os presentes caros, os brinquedos caros da infância, ao produzirem este efeito dessensibilizador, produzirão um adulto que terá uma necessidade de consumo muito alta. E por ter uma necessidade de consumo muito alta, ele terá uma maior facilidade em se sentir frustrado e infeliz quando a sua necessidade não for atingida. Pessoal, a proporcionalidade, eu tenho falado isso em quase todos os vídeos, é uma diretriz que deve ser observada em tudo ou em quase tudo. A proporcionalidade não é proporcional que uma criança pequena, uma criança talvez não tão pequena, um pré-adolescente, tenha utensílios, tenha objetos de alto valor em grande quantidade. Isso, no longo prazo, vai no caminho oposto ao da educação financeira e ao do fortalecimento psicológico e tudo mais. Procure material sobre isso antes de entupir o seu filho de presentes e brinquedos caros. Por favor, faça isso para que todos nós construamos uma sociedade melhor com adultos mais saudáveis. Um grande abraço e até o próximo vídeo.